Olha, sabe o que foi legal, né? Eu procurei pegar assim, nas duas equipes aquelas que mais se destacaram no todo, né? Então, por exemplo, do lado do Fluminense, a Elina, a Pietra, que entrou no lugar da Gabi Cândido no primeiro set e não saiu mais, foi muito bem, né? É gozada que ela tem uma característica de andar, quem não lembra, né, do Paulão, que era filha do Paulão, né, que jogou seleção brasileira, tudo, tem até o jeito de andar dele, assim, é muito legal. E a Bruna Moraes, né? Vamos lembrar também que ela foi A, importantíssima, né? a Oi, Bruna, que é uma oposta, que, para quem não isso. lembra, ela sofreu uma lesão grave no início da última temporada, ficou a temporada inteira em recuperação, volta agora, e é uma oposta, viu, Celso, que muita gente sonha em ver na seleção. É alta, é jovem, tem experiência internacional, já jogou aí na Coreia do Sul, olha ela aqui na foto. Não, Acho que é ela ela, assim, né? não só. Deixa eu ver, eu acho que é assim, não, pelo cabelo, é o cabelo, é ela, não tem como errar. Ela, a Não Bruna tem Moraes, como errar. exatamente. Com o birote que ela faz em cima, não tem A como errar. Laís ali, a central número 7, ela me lembra um pouquinho a Carol, por ela ser baixa e bloquear muito. Ela é É, muito ligeira no é, bloqueio, né? só que ela assim, ela hoje, olha, pela minha contagem, ela fez apenas um contra-ataque e colocou no chão. Foi interessante isso, que várias vezes eu anotei, as centrais do Fluminense quase não jogam, quase não bloqueiam, tal. E estava anotando, de repente ela, pum, e foi até acho que no quarto set que ela fez esse ponto, né? Então foi assim, o que mais me chamou a atenção na equipe Fluminense, realmente, foi a Elina, a Pietra e a Bruna Moraes, tá? A Juma teve um jogo normal, discreto, né? Não foi aquela, não se evidenciou muito na partida, mas essas três chamaram a atenção. Do lado do CS Flamengo, a Jussiele, né, que não pode deixar de destacar, 41 anos também, né, jogando ainda, 13, imagina, 13 anos. Eu realmente não lembro de nenhuma jogadora jogando Superliga, Campeonato Brasileiro, 13 anos, uma mesma equipe direto, né? Acredito que a Fabi, hein, Celso? A Fabi Fabi, Camila será que foi? Bright. Camila Bright também está. É que Eu não agora tenho ela deu certeza. uma pausa na carreira por conta da segunda gravidez. A longevidade assim, olha, se forem, são as únicas que pode, porque realmente é muito tempo, né? Aí você teve a Rony, que foi muito bem no jogo, ela teve uma participação Americana, né? isso, foi muito bem no jogo, e a Bruna Honório, né? Essas três se destacaram. Eu esperava ver um pouquinho mais da Brie King, né? Foi alçada, que é uma equipe brasileira, tá, mas ainda está precisando se encontrar no jogo. Né? Algumas ações que ela realiza durante a partida, às vezes, até ela sai para proteger já na ponta, de repente alguém joga para a saída, ela tem que voltar correndo, mas tudo isso, em treinamento, o Beladinho acaba acertando. Mas o que é engraçado é que o jogo começa e o Flamengo estava dominando muito o jogo. Eu falei, caramba, esse jogo não vai ter cheiro nem de 3-1. Eu acreditava que até que fosse um 3-0. E o primeiro set foi 25-18, quer dizer, com grande tranquilidade por parte da equipe do Flamengo. Demonstrando que realmente tudo mostrava-se que poderia ter um final mais feliz, mais rápido até. Né? Mas aí é engraçado, né? Virou, o jogo virou. Aí trocou de lado, parece que quem troca de um lado para o outro assume o que o outro estava fazendo. E foi exatamente o que aconteceu. Tudo aquilo que o Fluminense deixou de fazer no primeiro set, a equipe do Flamengo também deixa de realizar. Mas com um detalhe, e aí chamou também muita atenção. E você falou em relação a Lara, né? O que acontece? O bloqueio do Fluminense, em geral, o bloqueio do Fluminense, muito melhor postado que o bloqueio do Flamengo. Ah, eu falei da Laís. A Laís que me lembra a Carol no sentido de ser baixa e Sim, bloquear sim. muito bem. Não, é mesmo. E o Ela é que muito acontece rápida, assim, né? elas montam bem o bloqueio. E aí, você tendo a montagem, a gente já falava isso, né? Até na Liga das Nações, depois do Mundial, quando o bloqueio junta, a defesa joga. E a LL deu um show, né? Eu lembro que até estava vendo o jogo, de repente eu vi uma torcedora conversando com a outra. Nossa, como ela defende! E você lê o lábio. Mas foi uma sequência de 3 ou 4, mais bolachas que ela pegou. E isso é muito legal, porque dá ritmo ao jogo. Mesmo as equipes estando no início,
E dá para perceber, até pelo peso, a maioria dos jogadores ainda estão pesadas. Isso é característica de início de preparação de campeonato, né? Então, não vem com aquela desenvoltura total, aquela velocidade total. Mas na defesa, o jogo estava fluindo. E quando o Fluminense começa a encaixar bloqueio, eu falei, epa, aí a coisa vai mudar. Mas o Flamengo tinha uma saída. A maior saída do Flamengo era exatamente a Josiele. Não tem jeito, né? Era aquela China, que todo mundo fala assim, todo mundo sabe, mas não pega. Realmente, todo mundo sabe, mas não pega, né? E quando ela ia para a diagonal, fechava a diagonal, ela ia para a paralela, e assim ficava aquela distribuindo. Se eu não me engano, acho que só no quarto ou quinto set, que ela tomou 2 bloqueios, né? Nem foram para o chão, que acabou até havendo recuperação. Mas ela estava sendo a válvula de escape. Do outro lado, ainda a Elina estava jogando bem, mas não era aquela que estava decidindo. Ela vinha pontuando, tinha, inclusive, a Pietra estava jogando muito bem. Teve um momento que ela foi engraçado, foi no, deixa eu só lembrar, terceiro set, que o Flamengo venceu. Ela fez um ponto de uma cortada maravilhosa, tal, mas daí perderam a posse de bola, ela foi para o passe. Ela entregou 2 passes, entregou para o adversário, não é para a levantadora, só para lembrar, né? Aí ela vai para o ataque, pum, faz um ponto e sai, pim, e vai para o saque, mete a bola quase na arquibancada do outro lado. Eu falo, meu Deus, como é necessário respirar, né? É engraçado isso. A gente via, lembra no Campeonato Mundial, a jogadora, a grande maioria, né? Para tirar aquela ansiedade, aquele rally extenso, aquela força do ponto. Então, são detalhes que são legais que a gente vai observando, porque a gente acaba aprendendo também. Aprendendo a observar mais aqueles que nos são referência. Eu já comentei aqui que alguns anos depois que comecei a ser técnico, eu ia para jogo na quadra, mas eu não via muito jogo. Eu ficava assistindo normalmente o comportamento dos técnicos do banco. E na época eu tinha, para observar, eu tinha Josenildo de Carvalho, eu tinha Bebeto de Freitas, eu tinha Gion Crisóstomo, eu tinha o Anson, que trabalhava lá no Minas. Então, Bruno Oro aqui em São Paulo. Então, técnicos que você fala assim, caramba, os caras estão numa seleção, os caras são campeões. O que fazem? E hoje, muitas jogadoras, e eu falo isso porque às vezes quem está na base não tem uma referência. E precisa ter referência. Uma garota, um garoto hoje que começa jogando voleibol, ele tem que ver o jogo de uma outra forma. Não é só torcer. Torcer faz parte. Mas eu falo, puxa, a minha posição é tal. Então, quem é o que está jogando ali? Nossa, olha o que ele fez. Aquele que fez agora. Essas observações são legais. E quando a gente faz isso no jogo, analisando, o jogo fica interessante. Porque teve um momento também, até mandei para você, né? Falei assim, o joguinho que estava. Olha a mensagem da Luana, a Jussiele, adorei isso aqui que ela colocou, interminável, merece uma estátua no Sesc. Jussiele é uma lenda, com certeza. E sabe o que é curioso, Celso? Quando eu fui ao jogo de despedida da Sheila lá em BH, eu falei com a Jussiele, pedi para ela contar uma historinha legal que ela tinha vivido com a Sheila. E foi a história mais legal que eu vi ali na quadra, no Minas Tênis Clube. Ela falou que as duas jogaram juntas no São Caetano, né? Naquele projeto Blausiegel São Caetano, que São Caetano trouxe Jussiele, trouxe Sheila, Mari, Fofão, era um timaço, tinha Mari Paraíba. E aí a Blausiegel tira o patrocínio, elas ficam sem clube, e aí a Sheila é contratada não lembro se era Rexona ou Unilever na época, acho que era Unilever já. Se bem que a Rexona faz parte da Unilever, mas a marca acho que era Unilever na camisa. Aí a Jussiele recebe a proposta também do Rio, só que ela fica na dúvida, vou, não vou. A Sheila liga para ela e fala, vem porque a gente vai ser campeã juntas. Foi por causa da Sheila que a Jussiele resolveu aceitar a proposta do Rio. E olha só a história que ela construiu, essa história linda que ela construiu com a camisa do Rio, né? Jogou de Sesc, de Rexona, agora de Flamengo.
Tá até hoje lá, um dos grandes ídolos, um dos grandes ícones da história do Rio. Bonita a história, né? Foi a Sheila quem encorajou a ir com ela para o Rio. Olha que interessante, né? Vou, não vou, vou, não vou, acaba fundo, literalmente acaba fundo. A Sheila é campeã e vai embora, ela continua, faz história, e isso que foi colocado é interminável. E sabe por que ela é interminável? Porque a Carol Gataz é interminável, essas jogadoras, esses jogadores que estão, vamos lembrar do masculino, que também tem o Lucão, que já tem mais de 40 anos, porque eles se cuidam. Você nunca escuta falar desses atletas, foram vistos numa balada, não, porque tal, chegam com muito peso depois das férias. Não, eles entenderam, e isso é muito difícil hoje, no nosso país, eu continuo dizendo que no nosso país é difícil, aqueles que tornam-se profissionais, seja com 16, 17, 18, a idade que for, entenderem que o corpo é o meio do trabalho. O corpo dele, a cabeça é legal, bacana, joga, é craque, tem habilidade, mas é o corpo que vai conduzi-lo. E quando você mantém esse corpo dentro de um padrão atlético, essa carreira vai longa.